TV Assembleia, a TV a Serviço da Educação. Nós estamos de volta com a aula de matemática e suas tecnologias. E é sempre bom o retorno do nosso telespectador, do nosso aluno, o Lucas de Natal. Muito bom esse aulão, obrigado, está ajudando muito. Obrigado a você, Lucas, por sua participação. Continue assistindo, nos prestigiando e participando. É sempre bom a gente saber que os alunos estão gostando e que esse projeto é um projeto voltado para você, meu querido telespectador. Tendo outra pergunta. Tendo no segundo dia uma das provas mais importantes, que é matemática e redação, alguma dica para qual fazer primeiro? Beatriz, CDF Natal. Beatriz, eu como professor de redação vou dizer a você que é melhor fazer primeiro redação. Eu não sei se os professores de matemática também têm essa ideia. O que é que eu acho? Antes de passar a bola para os professores. Primeiro, se você for fazer uma redação faltando 1 hora para acabar a sua prova, depois de já ter resolvido 90 questões, algumas muito de enunciados longos, como são as questões de linguagem, e alguns de matemática com enunciados mais complexos. O seu esforço cognitivo é muito grande para você produzir um texto tendo que criar em 1 hora. Então, como professor de redação, eu sempre indico aos meus alunos que eles comecem pela redação. Nada impede de eles passearem uns 10 minutos pela prova para ver o nível de questões, o quanto tempo ele vai levar e tal. Mas que ele comece pela redação, porque cognitivamente ele estará melhor, estará com a mente mais fresca para produzir seu texto. Uma coisa é você produzir um texto com muito tempo para fazer, embora você saiba que tem que lidar com a prova de matemática depois. Outra coisa é você fazer um texto em 1 hora na pressão, tendo de terminar a sua redação. Okay? Como professor de redação, eu sugiro isso. Não sei se os meus colegas de matemática dizem outra coisa. O professor Magno, o professor Fábio, o que é que vocês dizem aos alunos? João, eu concordo com você. Né? Até porque a prova de matemática e de linguagens, ela é objetiva. Pois é. Né? Vamos supor que você chegou no final, infelizmente, o tempo não foi suficiente. Bom, você não precisa nem responder as últimas 2, 3, 4 questões olhando lá o texto. Se o fiscal estiver pedindo a sua prova, você vai lá no gabarito, marca e chuta. 20% de chance de acertar, mesmo Exatamente, que não saiba. É uma probabilidade de 20%. Agora, a redação. Se você falta ainda uma parte da sua redação e você acabou o tempo, você vai fazer o quê? Né? E a redação é crucial. Exatamente. Então, inclusive o finalzinho do texto, isso. que é a conclusão, que eu costumo dizer que é a linha quadrada mais cara da redação. Porque vale 200 pontos a competência da proposta de intervenção que vem na conclusão. Não é isso? Bom, agora vamos falar de análise combinatória e probabilidade, depois de estatística. Mas primeiro, análise combinatória e probabilidade com o professor Magno. O professor Magno trouxe questões de análise combinatória para a gente, não é isso? E probabilidade. Podemos ir para a tela. Podemos, João. Vamos lá. Questão número 1. A questão diz o seguinte. Produtos de limpeza, como sabão, detergente, desentupidor de pia e alvejante, geralmente utilizados em residências, apresentam na sua composição compostos como hidróxido de sódio, o NaOH, e o hipoclorito de sódio, NaClO. Qual o número de maneiras distintas de escolher 5 tipos de sabão em pó entre as opções disponíveis na prateleira de um supermercado? Eu pensaria logo que era uma questão de química inicialmente, né? Essa integração dos temas interessante, né? Essas Exatamente. composições. A prova de matemática ela vem agora muito contextualizada e também interdisciplinar, Muito procurando trabalhar dentro do dia a dia, como o professor Fábio já falou e os nossos colegas também falaram, sobre o cotidiano. Então nós temos uma questão de análise combinatória e vale relembrar ao aluno que a análise combinatória ela se divide em agrupamentos. Ela tem o arranjo simples, onde a ordem interessa, a ordem do grupo interessa. O que é a ordem do grupo interessar? A ordem do grupo interessar é você mudar a posição do grupo e o grupo sofrer uma mudança. E tem a combinação simples, é aquela em que a ordem não interfere. O que é uma ordem não interferir? Você muda a posição de um grupo e o grupo não vai mudar. Por exemplo, estamos presentes aqui nessa aula, nesse momento, o professor Fábio, o professor Magno e o professor João. Se disser é João, é Magno e Fábio, é o mesmo grupo, porque não foi determinado cargos, nem estipulado, digamos assim, uma ordem para que eles seguissem. Mas, a partir do momento que disser obrigatoriamente João é o apresentador, aí nós temos cargos, então essa ordem interferiu, seria um arranjo. No nosso problema, voltamos para a tela. Lá na tela, vamos ver? Vamos à tela, nós temos um problema de combinação. O que é que a questão diz? A questão diz que
nós temos 8 tipos de sabão em pó e queremos escolher 5. Ora, se nós queremos escolher 5 tipos de sabão em pó, é uma questão de combinação. Por que combinação? A ordem não vai interferir. A partir do momento que eu escolher sabão Omo, por exemplo, sabão Veja, sabão Ala e outro tipo de sabão, a ordem não está interferindo. Então, nós vamos ter aí uma questão de combinação. Combinação de que para quem? Uma combinação de 8 elementos para nós escolhermos 5. E como é que nós vamos fazer o cálculo? O cálculo é bem simples. Basta você fazer 8 possibilidades, escolhendo 5 vezes, dividindo pelo fatorial dessa escolha, porque a ordem não está interferindo. Por exemplo, João, vamos lá na tela para a resolução. Lá na tela, já está na tela, a resolução. A resolução, certo? Então, basta você fazer o seguinte. Supondo que os 8 tipos de sabão são distintos, nós temos uma combinação de 8 para escolhermos 5. Então, 8 fazendo 5 escolhas, nós temos 8, 7, 6, 5, 4. Como a ordem não está interferindo, vamos dividir por 5 fatorial. 5, 4, 3, 2 e 1. Fazendo os devidos cálculos matemáticos, encontramos como resposta 56, que é a nossa letra Letra D de dado. Ok? É uma questão bem simples, com certeza aparece no Enem. No Enem, sempre tem uma questão dessa análise combinatória. Análise combinatória. O que comanda a prova do Enem, eu ouço muito isso, eu não sou especialista em matemática, mas diz que a educação, a matemática básica é fundamental para a prova, né, professores? É uma questão, é um tópico que muitas vezes o aluno traz essa lacuna do ensino fundamental e quando chega ao ensino médio tem muita dificuldade, é verdade isso? Queria aproveitar e mandar um beijo para Tiaguinho, ligado aqui na TV Assembleia, meu sobrinho assistindo aqui, prestigiando a nossa. Ok? Professor Magno, matemática básica é fundamental. Para aquela pessoa que está em casa, o que é que eu vou focar agora aqui? Matemática básica seria essencial. Com certeza, João. Nós costumamos dizer que o aluno, o nome já está dizendo, fundamental. O ensino fundamental para o aluno é de essencial importância. Ele vai chegar no ensino médio e aplicar apenas os conhecimentos que ele adquiriu durante o 6º ao 9º ano. Algumas disciplinas, algumas matérias ou outras é que ele vai se aprimorar ou aprofundar um pouco mais. Mas o raciocínio dele vai ser todo em cima das questões de matemática básica, do ensino fundamental que ele trabalhou do 6º ao 9º ano. O professor Fábio pode até comentar também sobre isso. E além do mais, viu, Magno? É nesse momento que o bom fundamento do ensino fundamental faz com que ele ganhe tempo na prova. Porque dominar as 4 operações, que as pessoas podem pensar que é uma coisa elementar, e é elementar, né? Mas é uma das coisas que os alunos têm mais dificuldade na prova. São as 4 operações, por incrível que pareça, né? Então, geometria básica, geometria do 9º ano, do 7º ano, isso aí também é fundamental. Então, são nessas disciplinas, no ensino do fundamental, que ele faz com que a prova dele tenha mais agilidade. Ok. Professor Magno, a sua segunda questão, do que é que trata? Também é uma questão de análise combinatória, questão de permutação. Vamos à tela. Vamos lá. Lá na tela, vamos ver a questão permutação. Questão 2. 4 amigos, Ana, Beto, Carol e Davi, vão ao cinema sentando-se em lugares consecutivos, na mesma fila. O número de maneira que os 4 podem ficar dispostos, de forma que Ana e Beto fiquem sempre juntos e Carol e Davi fiquem sempre juntos é. Veja bem, colegas, a questão é uma questão de permutação, é uma questão em que você tem que ter muito cuidado. Por que cuidado? A questão ela está condicionada. Ela está dizendo que os 4 amigos vão ter que sentar juntos 2 a 2. Então, o que nós vamos ter que fazer aí é uma permutação simples, onde existe uma condição para que cada 2 deles permaneçam juntos. Vejamos na tela, João, por favor. Solução, resolução. As alternativas são 24, 16, 8, 4 e 2. Aí, para solucionar esse problema, como é que faríamos? Vamos fazer a solução. Ora, temos a seguinte situação. Ana, chamando pela letra A, Beto pela letra B, C, Carol e D, Davi. Como Ana e Beto devem ficar juntos, Carol e Davi também, segue que... Pode passar a tela, por favor.
Fizemos um grupo com Ana e Beto, eles dois estão juntos, e fizemos um grupo com Carol e Davi. Mas veja bem, a partir do momento que Ana e Beto estão juntos, eles têm duas possibilidades de sentar-se, porque pode ser Ana e Beto, Beto e Ana. Concorda? Sim. Do mesmo modo que Carol e Davi estando juntos, eles também têm duas possibilidades de sentar. Pode ser Davi e Carol, Carol e Davi. Porém, eu não disse que, obrigatoriamente, Ana e Beto teriam que começar sentando na fila. Então, eles têm mais duas trocas possíveis. Logo, o nosso raciocínio lógico do enunciado para a resolução vai ser duas possibilidades para Ana e Beto, duas possibilidades para Carol e Davi, vezes 2, porque eu tanto posso começar com o par Ana e Beto, como o par Carol e Davi. Segue como resposta 2 fatorial são 2, vezes 2 fatorial que são 2, vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8, que dá como resposta a nossa letra C. Ok, professor Fábio, algum comentário? Não. Então podemos ir para próximas questões. Vamos trabalhar a estatística ou vamos continuar com combinatória agora? Vamos dar uma passadinha em estatística agora? Vamos passar por Estatística, pronto. A estatística aparece sempre na prova, o que é muito frequente. Quais seriam os tópicos assim, que o aluno poderia, por exemplo, matemática básica, estatística, análise combinatória. O que é que vocês dariam de dica para os nossos alunos? João, o que é mais? O professor Helder, ele foi muito feliz, tanto o professor Helder como o professor Carlos. Existem alguns temas que são cadeira cativa na prova do Enem, onde o aluno deve abordar com maior frequência. A parte de geometria espacial, a parte de geometria plana. Eldinho está apostando muito em trigonometria também esse ano. Análise combinatória, probabilidade, estatística e a parte de função como matemática básica são tópicos em que o aluno deve dar a maior ênfase nos seus estudos, principalmente nessa reta final agora. E com certeza essas questões vão aparecer de maneira com maior intensidade. Então, ele focando isso aí, ele terá um bom desempenho na prova. E estatística também, sempre trabalhando na parte de moda, mediana e média, não é isso, professor Fábio? Isso. E sem dizer que, assim, a prova toda do Enem ela é composta por gráficos e tabelas, né? Então, a parte da matemática que ajuda você a fazer a compreensão e a leitura desses gráficos e tabelas é na estatística. Então, se a gente olhar direitinho, é a parte que mais cai na prova do Enem é a estatística. Porque você pega uma prova de geografia, está lá gráficos e tabelas. Você pega uma prova de sociologia, está lá também. Você pega uma prova de biologia, está cheio. A prova de química e física está repleto. Então, estatística, ela está presente em todas as áreas, né? Então, saber ler um gráfico, saber interpretar esse gráfico é extremamente importante. E é a estatística que dá essa condição. Vamos lá, João? Ok, vamos lá. Temos uma questão de estatística, dentre as várias, professor Fábio. Nós temos um aqui, por exemplo, 2012, Enem 2012. Isso. Lá na tela, vamos ver. Pronto, excelente. Olha só, João, essa questão aí é uma questão que vai pedir a mediana aos alunos, né? O cálculo da mediana. Bom, o que é a mediana? A mediana, assim como a moda, a média, elas são medidas de tendência central. Elas medem o centro da pesquisa, e essa pesquisa tem que lembrar que ela é qualitativa, né? Então, a mediana, ela vai pegar todos os valores da pesquisa, organizados em ordem crescente ou decrescente, isso aí fica a cargo da pessoa, e você vai determinar o centro dessa organização. Só que na prova do Enem, o tempo é fator crucial. A gente tem que saber manipular o nosso conteúdo de acordo com o tempo. Eu gostaria que voltasse aí a imagem. Então diz assim o gráfico. O gráfico apresenta um comportamento de emprego formal sugerido segundo a CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Apresenta o gráfico aí. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais sugeridos no período é... João, você lembra que eu falei sobre os distratores? Sim. Bom, quando eu falei sobre os distratores, eu disse, existe uma questão certa e as outras estão totalmente erradas, não é isso? Exatamente. Eu vou trabalhar um cálculo aí por aproximação para os nossos alunos observarem que como é interessante a gente conhecer o perfil do distrator na prova de matemática. Vamos lá, vamos para a tabela. Passando aí, João, por favor. Então, olha só.
Existe um gráfico onde o aluno, tradicionalmente, ele ia pegar e sair lendo cada item desse gráfico aí e colocar na ordem crescente ou decrescente. Ele ia perder um tempo terrível e esse tempo ia ser cobrado dele no fim da prova. Mas ele tem que ser esperto. Se ele vai ter que organizar em ordem crescente ou decrescente, essa ordem pode ser feita dentro do gráfico como eu fiz aí. Certo? Então, tem aí o primeiro item, numerado primeiro item, depois tem o segundo item, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Vocês observem que eu tenho aí a quantidade par de valores nesse gráfico. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, se existem 10 valores nesse rol, o centro significa que seria o quinto termo e o sexto termo. Então, você vai fazer uma média entre o quinto e o sexto termo. Se você identificar o quinto e o sexto termo, você vai encontrar os valores aí. 212.952 e 246.875. Você vai somar os dois e dividir por 2. O resultado dá exatamente como está na letra B. Mas se você desprezar as 3 últimas casas de ambos os valores, você vai observar que você vai chegar ao valor de 212 mil, da mesma forma que você tinha antes. Então, olha só, você desprezou algumas partes, aquelas partes ali não vão interferir no cálculo final, porque os distratores fazem com que exista uma distância muito grande entre as alternativas. Então, por aproximação, eles chegam à resposta mais fácil e mais rápido. Este é o professor Fábio Leite, tocando a bola aqui com matemática. Você sabe, a TV Assembleia, a TV é Serviço da Educação, e eu queria lembrar que você pode participar pelo WhatsApp no 98840-2912, está sempre aí na sua telinha, e gostaria de alertá-los para o seguinte, no próximo fim de semana, é o fim de semana mais esperado do ano, é o Enem. No sábado nós teremos programa especial, das 19 às 21 horas. Vamos comentar a prova do sábado e vamos especular as provas do domingo, principalmente o tema de redação. Então fique ligado, não perca, sábado, depois de você chegar da prova, liga na TV Assembleia. Canal 50 digital, 50 no analógico, 51.3 no digital, canal 9 na cabo e canal 109 no digital também da cabo. Lembramos que o site do Novo Jornal também está transmitindo as nossas aulas, assim também como o site da TV Assembleia. Professores, temos mais alguma questão para resolver de Tem o Enem 2014 aí, que eu acho bem interessante. Enem 2014, de estatística ou de... Isso, de estatística. Não, vamos procurar. A estatística, a estatística, ela está ligada... qual é a proporção de questões de estatística na prova de matemática, professor Fábio? Olha, sempre está caindo em algo em torno do conteúdo específico mesmo de estatística, em torno de 2 questões ou 3, né? Mas eu quero salientar que quando você tem uma questão de gráficos, seja de função do primeiro grau, seja do segundo grau, aquilo ali também é estatística, né? Se você tem uma questão que envolve outros conhecimentos como matrizes, se caiu uma questão de matriz, aquelas informações matriciais normalmente são dentro de um contexto de pesquisa, é estatística, né? Então, eu digo que sempre cai em torno de 2, 3 questões de estatística na prova específica de estatística. A 2014 é do sapato. Isso, uma questão que tem falando sobre o sapato. Pronto, vamos procurar essa questão. Professor Magno, quer algum comentário sobre? É a última. Professor Magno, sobre aquela dica que você daria ao aluno? Lembrar que a questão de estatística, geralmente ele gosta muito de pedir moda, média e mediana. E o conceito de moda é aquele termo que aparece mais vezes dentro da distribuição estatística. A questão da mediana é aquele valor central. Se a quantidade for par, o professor Fábio já falou, você pega os 2 centrais e faz a média deles. E se a quantidade for ímpar, você pega o termo central. E a média é somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que você tem dentro da distribuição. Ok. Então vamos lá na tela. Questão de 2014, questão fresquinha do Enem, do último Enem. Vamos lá. E queria também lembrar, viu, professor Magno? Volta para o professor Fábio. Que as questões do desvio padrão também está caindo com certa regularidade. E olha só, regularidade é a palavra que normalmente o Enem está utilizando para identificar as questões de desvio padrão. Então,
quais são as palavras que falam sobre o desvio padrão? Regularidade, maior eficiência, sistema mais homogêneo. Então, tudo isso aí está indicando o desvio padrão. E esse desvio padrão, ele quer dizer o seguinte, que você tem uma série de valores matemáticos que quando você calcula a média, ele vai medir a dispersão que esses valores estão em relação a essa média. E quanto mais dispersos forem esses valores, maior será o desvio padrão. Quanto mais próximo em relação à média, ele terá o menor desvio padrão. Então, se cair na prova do Enem, uma questão que diz desse jeito, tal situação é mais regular, tem regularidade, mais eficiente, você pode logo pensar, desvio padrão, se tiver lá, vai ser ela. E o menor desvio padrão. Rapidamente a questão na tela, para o nosso tempo está se exaurindo, vamos para a questão, eu vou ler, professor Fábio, fica mais fácil aqui para a gente, não é? Uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja notaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. E aí nós temos numeração dos sapatos com defeito, 36 é a média, 37 mediana e 38 moda. Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição desses zeros e uns é igual a 0,45. Os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidas. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor dos sapatos, explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor. Bom, o cara quando termina, pega a última questão da prova, uma questão desse tamanho, quando ele termina de ler, ele faz ufa. O enunciado. Não é verdade? É verdade. Mas olha só, o que é interessante saber daí? Ele transformou uma variável qualitativa, que é a variável cor, em variável quantitativa. Ele associou o branco a 0 e a preto a 1. Então, quando você olha para o 0, na verdade você está identificando ele como sendo a cor branca. Quando você olha para o número 1, você identifica a cor preta. Então, o sapato branco, o sapato preto. Lembrando que o somatório entre zeros e uns, se der 0,5, você tem a média. Bom, se a média entre 0 e 1, que é o ponto médio, é 0,5, se a média que ele determinar for menor do que 0,5, isso significa que tem a maior incidência de zeros. Se o resultado obtido for superior a 0,5 e mais próximo de 1, significa que ele vai ter mais uns. Ou seja, menor do que 0,5 será branco, maior do que 0,5 será preto. E aí, você observa o seguinte, a nota que ele deu para a média foi 0,45. 0,45 está mais próximo do zero. Então eu sei que a cor do sapato vai ser branca. Bom, e dentro dos dados da tabela, por favor, mostra aí, a tabela está dizendo o seguinte, nós temos dados da média, da mediana e da moda. Como o professor Magno citou agora, moda é aquilo que tem a maior frequência. É como se fosse, por exemplo, uma roupa que as pessoas observam na rua que está na moda. Quando observa, diz assim, aquela roupa está na moda. Por quê? Porque as pessoas estão usando com maior frequência. Então, o dado estatístico está na moda é porque ele apresenta a maior frequência. E aí, no caso, é 38. Então, a gente pode chegar à conclusão de que nós temos o sapato numeração 38 da cor branca. Ok. Professor Magno, quer falar? Não, perfeita a questão. A questão do Enem 2014, fresquinha, Exatamente. e a probabilidade de aparecer sobre essa temática é muito grande, não é isso? Muito grande. Agradecendo o prestígio do professor Marco Aurélio, que está nos assistindo, mandando um abraço, parabéns aos matemáticos. Obrigado, professor Marco Aurélio, por sua participação. Agradecemos também a todos os alunos que participaram conosco, interagindo, mandando perguntas, mandando alô. Tá? E eu vou passar agora, estamos na reta final do programa, professor Fábio, para as suas considerações finais, mandar um abraço para os alunos, para os amigos. Professor Fábio, faça aí o seu merchan, diga onde trabalha, né? Onde o aluno pode encontrar você. Inclusive, professor Fábio, o professor Magno vai dar aula daqui a pouco no aluno classe A, assim como eu também vou, agora à tarde. O senhor está fazendo parte da organização desta aula. Pode falar para a gente, para o nosso aluno, o que foi essa aula hoje, o que está sendo essa aula hoje e o sucesso desta aula hoje. Pois é, essa aula, né, João, ela nasceu com o intuito de um desejo dos nossos alunos, né,
Eu sou do Colégio Nossa Senhora das Neves, das Filhas do Amor Divino, né? Então, um abraço para todos os alunos das Filhas do Amor Divino, todos espalhados na região do Rio Grande do Norte, Nordeste e pelo Brasil afora. Eu sou professor também na Faculdade Maurício Nassau e sou professor também da Faculdade Estácio, na pós-graduação. Quero mandar um abraço também para nossos 700 alunos que estão lá no Hotel Holiday Inn, acreditando no nosso trabalho. Foi um desafio muito grande, nos pediram esse aulão e nós montamos um aulão em 15 dias. Né? Então, assim, um abraço para todos eles que estão lá. Agradecer pelo prestígio, pela confiança. Pela confiança, não é verdade? Dizer que lá só vai ter fera. O professor Magno, que está aqui do nosso lado, também um grande fera da matemática. E é isso aí. Agradecer a todo mundo, né? É isso aí. Agradecer a participação, a sua participação que ter vindo colaborar. Cada professor que passou por esta bancada aqui veio colaborar conosco, com você, telespectador da TV Assembleia. Professor Magno, suas considerações finais, um alô para os alunos. Professor Magno, fique à vontade. Ok, obrigado. Eu agradeço a oportunidade, João, de estar aqui podendo contribuir com um pouco dos nossos conhecimentos para os nossos alunos. Agradecer aos alunos das escolas na qual eu trabalho, Colégio Nossa Senhora das Neves, Ciências Aplicadas, o Impacto, Colégio de Curso, assim também como, lógico, cursos aliados. Nossos alunos que fazem parte aí dessa reta final para que possamos realmente, no próximo final de semana, que eles estejam bem afiados para fazer um bom Enem. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você e prazer em revê-lo. Fazia tempo que nós não nos víamos. Fazia tempo, é verdade. Trabalhamos juntos, fazia tempo que a gente não se encontrava, né, professor? Sempre um prazer encontrá-lo. É sempre bom a matemática encontrar a língua portuguesa. João, eu queria fazer uma pergunta a você. Pois Será não. que lá no nosso aulão, lá no Holiday, ainda existe uma cadeira que a gente pudesse dizer desse jeito? O aluno que mandasse agora um WhatsApp para você, dizendo assim, eu vou passar, o primeiro aluno... Eu recebi a informação aqui, professor Fábio, já na reta final, que nós não temos mais vagas lá, então não adianta nem fazer a promoção. Não temos nem tempo mais vaga lá no Hotel Holiday. Se você estiver com saudade de mim, ainda dá tempo. Mais tarde eu estarei no aulão Classe A no Hotel Holiday Inn, ok, pessoal? A TV Assembleia agradece a participação de todos e nós nos despedimos. Lembrando, domingo nós não temos programa, porque é o Enem, é a prova do Enem, mas nós teremos sábado, das 19 às 21 horas. Leve o meu abraço, professor Magno, a todo mundo lá do Colégio Impacto, lá na Cidade da Esperança, escola em que eu trabalhei e pela qual eu tenho muito carinho. Para você, meu telespectador, muito obrigado. A gente se encontra sábado às 19 horas. Até lá!